Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso empatou ontem 0-0 com o Júnior Barranquilla na Colômbia e terminou na segunda posição do grupo D da Libertadores. O Botafogo já estava classificado com uma rodada de antecedência para as oitavas de final e disputava ontem o primeiro lugar do grupo. O Botafogo precisaria vencer, empatou em 0-0, foi a 10 pontos, assim como o Júnior, só que o saldo da equipe que enfrentou o Fogão ontem é de 3 gols e do Botafogo apenas 1, por isso terminamos na segunda posição. Vamos pensar agora nas oitavas de final da competição internacional. Mas o Botafogo fez algo importante nessa recuperação no grupo D da Libertadores. O time começou muito mal e conseguiu se recuperar. Vou falar um pouquinho sobre isso. O Botafogo poderia até ter terminado em primeiro se o critério de desempate fosse como em outro campeonato fortíssimo que o Botafogo disputa. Não estou reclamando, estou constatando. É claro que o Botafogo sabia o regulamento antes de entrar na Libertadores, mas vou falar um pouco sobre isso e falo também sobre atuações individuais. Ontem o time muito mexido para enfrentar o Júnior Barranquilla, mas a equipe poderia ter vencido. Falei ontem no vídeo pós-jogo. Se não viu, veja, a análise pós-jogo saiu ontem, logo após a partida. Deixo o link na descrição deste vídeo. O Botafogo foi dominante na maior parte do primeiro tempo. Deveria ter aproveitado o grande volume de jogo para fazer gol ou gols no Júnior Barranquilla. E tivemos chances claras com o Romero, com o Tietê, depois de 2 belíssimos passes do Diego Hernandes, e o Botafogo não conseguiu fazer gol e também não conseguiu produzir mais dentro da área adversária quando tinha possibilidade para isso. O Botafogo era melhor com a bola, marcava melhor que o adversário também. No final do primeiro tempo, perdemos um pouquinho do controle, mesmo assim o Botafogo terminou melhor na segunda etapa. O Botafogo também não controlando tanto, mas a impressão que tínhamos era de que o Glorioso estava mais perto de abrir o placar do que o Júnior Barranquilla. A expulsão do Diego Hernandes condicionou o jogo. O Botafogo teve que marcar em 4-4-1. A equipe colombiana teve uma chance clara ali perto dos 25 minutos da segunda etapa. Belíssima defesa do Gatito Fernandes. O Baca também não conseguiu chegar, mas o Botafogo só conseguiu o empate quando poderia ter vencido mais uma fora de casa na Libertadores. Pois bem, galera, o Glorioso entrou em campo com o Gatito no gol, na lateral direita o Damian Soares, na zaga Bastos pelo lado direito e o Alexander Barbosa pelo lado esquerdo, com o Hugo na lateral esquerda. Tivemos Romero na extrema direita trabalhando um pouco também no meio campo, Tietê, Gregory e o Diego Hernandes na extrema esquerda, trabalhando às vezes como um ponta, às vezes como um segundo atacante, às vezes até como um meia. E Arlen como segundo atacante, em vários momentos também como um ponta esquerda. Muita mobilidade no ataque do Botafogo, principalmente na primeira etapa, e o Júnior Santos como aquele centroavante móvel, se mexendo bastante na zona ofensiva. Eu vi o Gatito fazer boas defesas, uma no primeiro tempo com o jogo que seria parado por conta de um impedimento. Na verdade, ali foi uma ótima defesa, mas o Bandeira depois corretamente levantou a Bandeira não, o auxiliar. Bandeira é o Fabiano Bandeira, do canal Fabiano Bandeira. O auxiliar, então, confirmou o impedimento realmente, e no segundo tempo, no lance que já falei também, o Gatito conseguiu fazer ótima defesa no chute do Caicedo. O Gatito não caiu tão cedo assim e conseguiu defender. Então, quando exigido, foi bem. O que irritou parte da torcida alvinegra? Cera, principalmente perto do final do jogo. O Botafogo tinha 1 a menos, mas quem precisaria correr atrás do resultado para ser o primeiro, não que isso seja determinante para a campanha na sequência, era o Botafogo. Então, já que o empate servia mais ao Júnior Barranquilla, mesmo com o Botafogo com 1 a menos, o Gatito poderia tentar bater o tiro de meta mais rápido, lá em cima para o Tiquinho de repente raspar e alguém passar em velocidade, tentar um gol. Nós fizemos gol com 1 a menos contra o Bragantino no último jogo da pré-Libertadores. Estávamos com a vantagem, tinha sido 2-1 para o Botafogo no Nilton Santos. O Damian Soares foi expulso logo no início do segundo tempo. E o próprio Gatito bateu um tiro de meta que o Tiquinho raspou, o Hugo ganhou do defensor adversário, cruzou por baixo, o Júnior Santos fez 1-0 Botafogo. Depois o Bragantino empatou, mas nós já tínhamos feito o gol, então nos classificamos com 1-1 lá em Bragança. Ontem o Gatito poderia ter tentado isso,
E não, segurou um pouco mais e acabou deixando muitos torcedores bem chateados, com razão. Na lateral direita, o Damian Soares foi bem, é um jogador que vai se desenvolver de acordo com aquilo que o jogo pede. Só vi um erro defensivo, pode ter tido mais, mas eu só lembro de um erro defensivo do Damian Soares já no segundo tempo. No geral, foi bem na marcação, talvez pudesse ter apoiado um pouquinho mais no ataque, quando tinha espaço pelo lado direito também, para o Botafogo progredir com o lateral direito passando, mas o Damian Soares é um jogador regular que vem incomodando muito os adversários e contribuindo bastante com o Botafogo. Gostei bastante da dupla de zaga ontem, o Bastos muito bem, o Barbosa também. Se pudermos apontar pequenas falhas, o Barbosa ganhou uma bola que veio de frente pelo alto, na sequência ele perdeu o controle, fez uma falta, estava longe da área, tomou o cartão amarelo. O grande erro do Barbosa no jogo foi esse, mas no geral foi muito bem. O Bastos também muito bem e, claro, com um jogador a menos no segundo tempo, teve uma movimentação do Júnior Barranquilla, o Bastos tentou saltar pressão, a brecha se abriu, então a grande chance da equipe colombiana saiu por ali, mas questão de encaixe, o Botafogo com um a menos contra um adversário complicado, fora de casa, no geral a dupla foi bem. Hugo, em alguns momentos desprotegido, o Hugo ontem não sofreu, muita gente reclama do Hugo defensivamente, não teve grandes problemas. Para mim, o problema do Hugo ontem foi justamente na zona ofensiva. Um cruzamento muito ruim no primeiro tempo e uma participação muito tímida quando ele poderia ter explorado um pouco mais de campo para fazer jogadas importantes pela esquerda com o Diego Hernandes, com o Yarlen. Defensivamente não vi grandes problemas no Hugo, ofensivamente poderia ter sido melhor, assim como o Damian Soares também poderia ter sido melhor um pouquinho na zona ofensiva. Então tivemos o Romero participando bem do jogo, tanto pela direita quanto por dentro. O Romero finalizou, quase fez um belo gol pro Botafogo, encontrou bons espaços, tem muita qualidade o Romero pedindo passagem no time do Botafogo, vai dar dor de cabeça muito boa pro técnico Arthur Jorge, porque voltam jogadores da zona ofensiva do Fogão, Romero, Diego Hernandes, Tiquinho, o Savarino deve voltar em breve, talvez o Eduardo volte em breve também, e temos o Júnior Santos, Luiz Henrique, então o Romero é mais uma peça bem interessante para a zona ofensiva do Fogão, gostei dele ontem. O Tietê oscilou dentro da partida, não foi tão bem, já vi o Tietê jogar melhor, tanto que foi substituído pelo Marlon Freitas, daqui a pouco eu falo sobre os jogadores que entraram. O Tietê pode fazer melhor do que fez ontem, mesmo assim, um jogador que tentou marcar lá em cima, tentou roubar a bola no campo do adversário, tentou dar dinâmica, não conseguiu, acontece. O Gregori, para mim, um dos melhores em campo, principalmente na marcação. É muita imposição na marcação quando o Gregori está no meio campo do Botafogo. Com a bola no pé, pode melhorar, até para dar essa qualidade na saída, ele que no primeiro tempo, principalmente, fazia saída de três, um zagueiro abria pela direita, o Bastos, o Alexandre Barbosa pela esquerda e o Gregori ficava entre os dois para fazer a saída de bola. Mas pode melhorar, pecou um pouquinho, é um jogador que, mostrando força na marcação e qualidade na saída, vai contribuir cada vez mais com o nosso meio, mas foi um dos melhores jogadores do Botafogo ontem. Diego Hernandes oscilou, é claro que vai ficar marcado por conta da expulsão boba, expulsão muito boba do Diego Hernandes, coisa de garoto, em Libertadores, não se faz, não tem necessidade. E oscilou também com a bola. Só que ele poderia ter sido decisivo, se os companheiros tivessem acertado a meta adversária. O Diego Hernandes, após boa marcação alta do Botafogo, ficou com a bola e deu um passe excelente para o Romero, que vinha do lado direito. O Romero meio que escorregou, cortou para dentro, finalizou, a bola passou pertinho. O passe do Diego Hernandes foi muito bom. E depois ele também viu a raspada do Júnior Santos, conseguiu progredir, encontrou o Yarlen devolveu para o Diego Hernandes e ele deu um bolão de calcanhar para a passagem do Tietê, que finalizou e a bola passou pertinho do outro lado. O Tietê que bateu cruzado com a perna esquerda. Então sai um gol do Romero, um gol do Tietê, ou dois gols, um do Romero e um do Tietê, o Diego Hernandes estaria sendo ovacionado pelos belíssimos passes que teriam virado assistências. Oscilou, deu esses bons passes, que aprenda mais uma vez. O Diego Hernandes toda semana tendo que aprender uma lição, vivendo aqui no glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. O Yarlen, jogador novo com muito potencial, qualidade. Uma coisa é certa, não sentiu o jogo. Isso é interessante. Acertou e errou, como é natural para um garoto da idade dele, vestindo a camisa de um clube gigante contra um grande clube de outro país na Libertadores, fora de casa.
e ainda tentou aquela lambreta. Minha opinião, acho desnecessário. É a minha opinião. Não estou falando que está errado. Não está errado. Faz parte do jogo. Ele pode tentar a lambreta que ele quiser. É o jogo dele, como ele disse, dentro de campo. Se bem me lembro, para o Júnior Santos. Tentou a lambreta, ele poderia tentar uma pedalada, poderia tentar uma caneta. Ele estava no 1 contra 1, mano a mano. Ele não é habilidoso? Ele tenta o drible que ele quiser. Ele tentou a lambreta, estava 0-0. Não era uma goleada do Botafogo e ele tentando debochar da cara dos adversários. Não, ele estava querendo usar o drible como recurso. E ele pode fazer isso. Gostei da postura dos jogadores do Botafogo que foram em cima do árbitro quando os jogadores do Júnior foram em cima do garoto. Muito boa postura do time, é isso que a gente quer ver. Então vai evoluir com o tempo, é um garoto de muita qualidade. Júnior Santos ontem, ao meu ver, cansado por conta da maratona de jogos. Fabiano, mas o time descansou, o time viajou para Salvador, voltou, treinou um pouco, viajou para Colômbia. O Júnior Santos está jogando direto e sendo muito importante, e é um jogador que depende muito da explosão da parte física. Em algum momento vai cansar. Para mim, ontem, ele jogou abaixo do que pode pelo cansaço. E tudo bem, poderia fazer mais se tivesse mais inteiro. E vai estar mais inteiro daqui a pouco. O Botafogo joga contra o Corinthians. É bom o time jogar como uma final de campeonato no próximo sábado contra o Corinthians pelo Brasileirão, porque depois, só dia 11, 10 dias para enfrentar o Fluminense. E Libertadores e Copa do Brasil mais pra frente. Sorteio das oitavas de final da Libertadores na próxima segunda-feira lá no Paraguai, hein, galera? Marlon e Fabiano entraram. O Marlon entrou bem, dando sustentação ao meio-campo e fazendo inversões de bola, levando novamente o Botafogo ao ataque na segunda etapa. O Fabiano entrou tentando se encontrar em campo, só que foram prejudicados pela expulsão do Diego Hernandes, porque aí o Botafogo teve que ficar muito mais focado na marcação do que na criação. Então o Marlon não conseguiu mais fazer os lançamentos que ele gosta e sabe fazer. O Fabiano também teve que ficar mais focado na marcação. Entrou o Tiquinho no lugar do Júnior Santos, tendo que fazer pivô no meio-campo, só para sustentar um pouco a bola, para o Júnior não ficar tanto em cima do Botafogo. O Tiquinho não teve uma chance nem próximo da área, teve que contribuir mais na zona defensiva até. O Luiz Henrique entrou no lugar do Romero, também não poderia fazer muita coisa, com o Botafogo com um a menos. Se observarmos o jogo novamente, o Luiz Henrique ficou focado na recomposição pelo lado direito, trabalhou bem sem bola, com a bola pouco pôde fazer. E o Matheus Ponte entrou no lugar do Hugo no lado esquerdo, com a bola também não podia fazer muita coisa, entrou para fechar o setor por ali, não aconteceu nada do lado dele, 0-0. Júnior Barranquilla e Botafogo. E o Fogão, galera, que teve uma campanha de recuperação, perdeu por 3-1 para o Júnior Barranquilla no Newton Santos, 1-0 para a LDU, fora de casa, na altitude. Depois, nós vencemos por 3-1 o Universitário do Peru no Newton Santos, 2-1 a LDU no Newton Santos e 1-0 o Universitário lá no Peru. Empatamos ontem 0-0 com o Júnior. O Botafogo teve 3 vitórias. Critério de desempate, o primeiro no Campeonato Brasileiro. Número de vitórias, seríamos líderes. O Fogão terminou com 10, o Júnior Barranquilla terminou com 10. Botafogo, 3 vitórias. 2 derrotas, 1 empate. O Júnior, 2 vitórias. Fora de casa as duas, 3-1 no Botafogo, 1-0 na LDU. E 4 empates. Eles não perderam, mas empataram 4. Uma com o Universitário no Peru e os 3 jogos na Colômbia. O Júnior empatou com LDU, Universitário e Botafogo na Colômbia. Botafogo foi quem mais venceu no grupo D nessa campanha de recuperação. Seria líder se o critério de desempate fosse do Campeonato Brasileiro, com vitórias em primeiro lugar, só que não tem número de vitórias nos critérios de desempate da Libertadores. Então o critério é saldo de gols. O Júnior fez 7 gols, assim como o Botafogo. O Glorioso também fez 7, só que eles tomaram 4 gols, o Botafogo tomou 6, então eles foram líderes do grupo e agora nós vamos pensar nas oitavas de final contra qualquer adversário, porque o Botafogo poderá ter dificuldades. Quem não tem dificuldade em oitavas de final de Libertadores? Quer enfrentar o Botafogo? Espero que tenha muito mais dificuldade e que o Fogão passe por cima com todo respeito e se classifique para as quartas, depois para a semifinal, final e que seja campeão da Libertadores de 2024. É isso, galera. Estamos muito juntos hoje às 15h30, ao vivo, redação do Bandeira. Esteja por aqui, vou estar com meu amigo e craque Léo Bessa. Deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!